na mesma posição. Ele lembra o gol que o Nenê fez ontem na vitória do Vasco por 4-0 para cima do Trem. E o Barbieri, que está aqui atrás de você, professor. Olha ele aí. Está aqui. Ele vai falar agora sobre o Nenê, porque tem o Nenê muito querido por boa parte da torcida do Vasco, por praticamente toda a torcida do Vasco, mas tem alguns corneteiros que não querem a continuidade de Nenê. Aí um cara comprometido, um cara diferente, um cara dedicado. O Barbieri com muitos elogios ao Nenê, que está no coração da torcida, está na tela do F360, para desespero do vizinho do Breiler, que é corneteiro e vive falando mal do Nenê. Olha aí. Aspas para Nenê, que fez um golaço. Eu acho que não importa em relação ao contrato. É um clube que eu amo. É uma coisa que não tem preço vestir essa camisa. É uma felicidade muito grande estar perto do final e fazendo gols assim. A chapada do Nenê, né? É muito bonito a festa da torcida. Professor Celso Zelt, ou você acha que eu dou a palavra primeiro ao amigo do corneteiro vizinho? O negócio de vinho é com vocês, eu não me meto nisso aí. Alguém tá falando de vinho? Não está. Vai dizer, sim, o Nenê merece uma extensão no seu contrato? Olhe pra ele, você acha? Ou ele é teimoso e vai continuar com esse papo? Eu tenho a impressão que ele não vai mudar, não. Eu acho que ele não vai mudar, não. Eu acho que ele tá conhecendo o Breiler também, hein? Vamos ouvir o Breiler? Não, mas seria totalmente um pouco razoável da minha parte. Que isso? Querer renovar um contrato do Nenê depois de um gol contra o Trem do Amapá. Então, o quê? É um jogo de futebol, amigo. Jogo de futebol. Às vezes tem time que joga contra adversários mais fracos. Essa semana teve. E não consegue fazer nada. Mas a questão é, a realidade do Trem não vai ser a realidade da temporada. Não vai ser exigência. E há pelo menos 3 anos, e aí incluindo passagem pelo Fluminense, até mesmo o breve período pelo São Paulo, o Nenê não consegue entregar com constância na temporada. Do Vasco, em que o Nenê conseguiu fazer 90 minutos ali de altíssimo nível. Ele é obrigado a jogar 90 minutos? Então, mas para a exigência atual do Vasco, o Vasco não deveria considerar um jogador para entrar 30, 20 minutos, ou, como foi no ano passado, para ser refém da bola parada do Nenê. E a gente sabe que ele tem qualidade técnica, mas isso só não segura no futebol atual. E aqui não é se o Nenê tivesse se adaptado, entendido outra função que pode fazer, mas muitas vezes o Nenê, ele cai para o lado, porque é uma tendência dele, ele sempre jogou dessa maneira, sempre buscando ali para cortar para o meio e tentar cruzar, tentar a finalização, mas um jogador para atuar pelo lado hoje precisa ter muito vigor físico, precisa fazer muita recomposição, e o Nenê não consegue. Então, não é nem uma questão de idade, é de característica do jogador. O Nenê, ao longo da carreira dele, ele foi um jogador que sempre jogou muito livre. E hoje não dá mais. E até pela nova proposta do Vasco, eu vejo que o Nenê não se encaixa. Para mim seria um erro renovar com o Nenê só por pequenos brilhos como esse, como o do Trem. Para mim o Vasco precisa ser muito racional. Ajudou muito também com assistência. Ajudou. Pequenos brilhos. Ajudou e atrapalhou, Abel. Em muitos momentos o Vasco precisava de variação. O time é melhor hoje. O time é melhor, claro, o elenco é melhor, tem mais opções. É porque ano passado era refém. Então, agora, no caso do Nenê, para mim o Vasco já teve consideração suficiente com ele ao renovar o contrato para essa temporada. E até mostrando que reconhece os serviços prestados. Agora, estender isso até o fim do ano, ficar levando nessa. E o Nenê já até perdeu a posição na equipe titular. O Alex Teixeira, se conseguir entrar em forma física, hoje é mais jogador. Então eu vejo que é muito delicada essa situação da permanência. Acredito que internamente o Vasco já deveria resolver isso logo, tirar a expectativa do Nenê, de uma possível renovação. Isso não significa aposentar o cara, o Nenê pode continuar jogando. Se fosse o diretor de marketing, você já marcava aquele jogo bonito de despedida. Ah, sim, não é? Claro, e merece até. Depois... Eu li o pensamento dele, não, conheço ele, Dom. No meio da temporada, faz ali um jogo de festa, um amistoso, quem sabe até chama o PSG, né, um clube que o Nenê tem história, para marcar ali um jogo festivo, mas... O Neymar ia gostar. Sim, São Januário, pertinho de Mangaratiba, ali, na casa dele. Olha, a sua maldade também. Não é maldade, ele tem uma casa lá, já jogaria, já visitaria a casa dele, não é? Não é um direito dele na folga? Nenê e Neymar são parças, são amigos, exatamente. E mais um motivo pro Neymar gostar. Mas esse seria o desfecho perfeito para a carreira do Nenê. O Vasco num novo momento, terminando bem o Campeonato Carioca,
quem sabe até é possível sonhar com um título, uma classificação. Meio da temporada, faz um jogo amistoso com o PSG, um jogo festivo no Maracanã, encerrou, ele pode encerrar... Dei corda pro cara, o cara já acabou com a carreira do Nenê. Não, mas já pensou, já tá planejando o jogo de despedida. Mas pensando por ele, o Nenê já tem 41 anos, uma carreira vitoriosa, legal, mas se ele quiser continuar jogando, nada impede, mas eu vejo que para o Vasco hoje, não é interessante a permanência de médio e longo prazo do Nenê. Você tinha razão, André Donk, você tem boa visão, o homem é teimoso, vamos ter que esperar, o Nenê vai ter que arrebentar em jogos maiores. A gente tenta de novo. Claro que a gente respeita a opinião do Breler, mas vamos aguardar. Uma pergunta antes, se você quer falar, né? Uma pergunta, vê se você acha interessante. Fora Vasco, mas é uma pergunta interessante. O senhor que é goleador, joga no time da ESPN, o senhor já fez um gol assim como o Nenê, senhor Breler? Já, mas de perna direita. Olha lá, que marra, hein? Não é muito o estilo do Breler. O Breler é uma coisa mais ignorante. Não é brigadora, assim, né? Mas, olha, o futebol hoje tem 5 substituições. Faltam 9 meses de futebol para o ano acabar. O Nenê não vai precisar necessariamente entrar para recompor nada. Se ele estiver no elenco, ele vai entrar quando o Vasco estiver perdendo, quando estiver jogando contra o trem, quando não estiver viajando. Né? Aí você está ajudando o Breler, que outro trem não vai ter mais jogo. Puxa vida, não dá para esticar um pouquinho mais, inclusive é um momento, o dinheiro, o Doc falou do custo-benefício, não é mais um momento que o Vasco está contando tostão. Então, tem muita coisa conspirando. O momento do Nenê, você interromper a carreira do cara agora, logo depois de uma chapada dessa... Olha, o professor se deixa levar. É o anti-marketing. Boa, né? professor. Então vamos trabalhar esse momento bonito do Vasco. Quem sabe o Vasco tem, por exemplo, um ano, pelo menos de... Olha lá, lado a lado, professor. Então. Gol do Nenê e gol do Di Maria. A bola é redonda, gramado é igual ali. Não dá pra comparar. O senhor mesmo nunca fez esse gol. Vai ter que trazer vídeo. Vai ter que trazer o vídeo que você fez esse gol. Com o pé direito. Você acredita que ele fez esse gol? Talvez com o pé direito, sim. Como ele falou, acredito. Olha, é comparável, hein? É um gol comparável. Ele quer diminuir, falando que... Não quero diminuir. Então aposenta o Di Maria também. Idade por idade, o Di Maria não é nenhum garoto. Aposenta o Di Maria. Boa, vai lá. Aposenta não, tá jogando muita bola. Vamos ver lá o Di Maria no alto. Hashtag F360BR. Depois de o professor jantar o Breler. Vamos ver aqui. E o vizinho? Principalmente o vizinho. Tem uma bronca desse vizinho. Esse vizinho fica falando no ouvido dele aí, fonetando o Nenê. Vamos lá na hashtag. Com o Vicente sempre conosco. Bom dia, Vicente. Não, começou com eu manteria o Nenê até o fim da temporada. A gente já sabe que não é... ler? A gente já sabe que não é vascaíno. E que não é seu vizinho. Que isso? Fica à vontade. Que cara agressivo. Não, o Vicente, hoje é sexta-feira. O Vicente sempre participa com a gente. Ele não é vascaíno. Ah, é? Pra que time, Torce? Corintiano, se não me engano. Eu manteria, olha aí, ó. Olha o Vicente. Bom dia, Vicente. Não ligue pro que o Breler diz, não, que você tem moral com a gente. Vicente é nosso. O Vicente. Eu manteria o Nenê até o... Professor, você tá demais hoje. Vicente, vem com a gente. Eu manteria o Nenê até o fim da temporada, desde que fosse deixado claro a ele que ele seria para compor o elenco e não para jogar direto. Vai explicar isso pro Nenê. Eu acho que é autoexplicativo. Ontem ele entrou durante o jogo. Aos 41, meu amigo. O problema é que o histórico do Nenê joga contra ele, pois quando ele fica muito no banco ou é substituído, ele sempre dava problema. Aí não. Aí eu também vou ser contra. Se ele começar a fazer barulho, não. Tem que entender o papel que vai... momento. Bom dia, Fabiano. Olha aí, o Fabiano Batista. Abel, lembra da minha mensagem da sexta passada? Aí abre aspas. Não concordo com o Prats. O Nenê está muito mais em forma que a maioria dos jogadores do Vasco. A qualidade técnica nem se compara, mesmo com esses novos que chegaram. Nenê mais perto do atacante fazendo o gol. Fabiano, lembrei. Obrigado por lembrar. Mandou a mensagem pro Prats e mandou pro Breler também. Obrigado, amigo. Tá aí. Essa mensagem é pra você. Diego Beligoli. Bom dia, Diego.
Perdeu poucos gols o Pedro Raul ontem. E agora? O Leon, nosso editor, foi generoso ainda. Causa disso tem mais? Não selecionou todos os lances, Aqueles do fim do jogo não estão aí. Não. Tem dois que eu tava mandando no WhatsApp ali. No fim do primeiro tempo. Peraí, eu quero ver o gol de peito que ele fez. Só o Pedro fez gol assim nessa temporada. Aí você tá de brincadeira. Tem que apoiar o Pedro Raul, que foi contratado e é um bom atacante, na minha opinião. Aí eu concordo. Não é o momento de defenestrar o cara, de dizer que não serve, e não é por aí. É começo de temporada ainda, é normal. E o Pedro Raul está jogando bem. Esse é um ponto. Se movimenta. Participando do jogo. Isso daí. Bate palma aqui pra ele. Reconheço. É o novo Breiler, hein? Não, está jogando bem, se movimenta, já deu 2 assistências, já fez 4 gols. Então, não é terra arrasada. Mas é preciso fazer uma ponderação. Não pode perder essa quantidade de gols. Não foi só ontem, né, Breno? Não, hoje o Pedro Raul, de longe, é o centroavante que mais perde gol no futebol brasileiro. Ele precisa de muitas chances para fazer um gol. Isso daí para um centroavante é terrível. E aí lembra... Mas tudo bem. Vamos dizer que você esteja correto. E ele treinando vai aperfeiçoar. Porque na temporada passada, ele foi muito bem jogando no Goiás. E por isso o Vasco foi atrás e outros clubes estavam atrás. Então, mas ele tem condição de se recuperar. Mas você mesmo disse, não é terra arrasada? Essa temporada, se a gente analisa a carreira inteira do Pedro Raul, a gente tem esse pico no Goiás que acaba sendo fora da curva. Ele fez 26 gols em 50 jogos. Ali ele... gol pra Dedéu, hein? E ali ele tinha, de fato, menos oportunidades, porque o Goiás não criava tanto assim. Jogava para ele, é verdade, mas não tinha essa proliferação de chances como tem o Vasco hoje. Esse é até um ponto positivo do time do Barbieri. O Pedro Raul está sendo muito abastecido. Então esse é o centroavante que não pode reclamar que a bola não está chegando. Está chegando toda hora. E já aconteceu com o Botafogo também. E ele perdeu até gols mais inacreditáveis naquela partida. E aí lembra o Pedro Raul da época do Botafogo, que também se destacou, mas perdia um caminhão de gols. Então precisa ter mais frieza, e não estamos falando de um garoto, um jogador de 26 anos já, que tem certa experiência, não pode cometer tantos pecados assim na frente do gol. Precisa ter mais calma para finalizar. Copo meio cheio, copo meio vazio? O do Breiler tá como? Tá meio vazio. Não, mas eu elogiei o cara, falei que não... Essa parte tava meio cheio. Agora, a sorte dele é que ele joga nesse Vasco, Brelento. Que tem muita situação. Não, precisa aperfeiçoar isso aí. Não, tá perdendo muito gol. Também não sou tão teimoso e dou o braço a torcer. Ele tem que melhorar, não pode perder tantos gols tem que diminuir essa marca. No Vasco. Mas o Breiler tá muito ansioso, início de temporada. O cara vai fazer muitos gols. Mas eu entendo. Você já tá falando como se o cara não servisse. É uma reação. Uma reação à supervalorização de Pedro Raul, inclusive por conta de sua beleza. Não, exato. Eu falei isso antes do Pedro Raul chegar. O Giroud da Colina. Ele não... Goleador. E bonito. Ele fez uma boa temporada de fato no Goiás, mas ainda está longe de estar no patamar dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Não está. É um cara que busca desenvolvimento no Vasco nesse novo momento. Agora... Uma pergunta para você, no meio da sua fala. Foi uma boa contratação do Vasco? Não, foi boa contratação. E aqui estou dizendo, Pedro Raul merece ter confiança do treinador, o Barbieri tem de aproveitar esse começo de temporada para confiar no cara, mas precisa ter um plano B. Hoje as alternativas ao Pedro Raul são muito cruas. Egnaldo jovem, GB e Ryan da base, nem subiram direito para o profissional. Precisa se atentar a uma oportunidade de mercado para centroavante, e não para tomar o lugar do Pedro Raul, mas para acirrar a concorrência, para mostrar para ele que se ficar muito jogo sem fazer gol, tem gente pedindo passagem. Então não é o momento de barrar o Pedro Raul, mas é o momento do Vasco se atentar ao mercado para buscar uma alternativa. De dar confiança, de não ficar cornetando, de aprimorar os treinamentos. O cara que perde de 9 finalizações, e finalizações, chances claras que ele teve. Teve pelo menos 5 chances claras. Guardar só um e era um gol imperdível, precisa ser cobrado, assim como foi contra o Botafogo. O torcedor do Vasco
obviamente, apoia o Pedro Raul ainda, mas não está satisfeito com a quantidade de gols perdidos. O número de gols marcados tem que superar o de perdidos. Isso. Por enquanto ele tem muito perdido. Mas uma coisa importante que eu acho que é do ponto é do coletivo, assim, o quanto que houve um entendimento. Acho que isso é... Porque às vezes ele poderia também estar fazendo gols em poucas oportunidades, individualmente está indo bem, mas ser um cara meio desconexo do time. E acho que o Pedro Raul tá, até o que o Breiler colocou, ele tá tendo um bom entendimento. Ontem a atuação acabou muito ficando em destaque, justamente por causa desse entendimento. O Vasco cruzou muito bola na área, jogou muito dessa forma, usando muito o lado do campo, sobretudo o lado esquerdo. Então, o Pedro Raul teve muita oportunidade também, porque ele se colocou, houve um entendimento dos jogadores. Então, coletivamente, acho que a coisa está fluindo. O problema mesmo é individual. E aí, era importante ter alguém para fazer uma sombra para ele no elenco. Cara, tem que ser criticado, mas os espaços. Mas as oportunidades surgem também por mérito dele, né? De um aspecto coletivo, acho ainda promissora essa relação, acreditando que ele melhora o desempenho, porque individualmente dá para criticar as chances que ele tem perdido. O que preocupa um pouco é que alguns desses gols perdidos são a relação dele com a bola, né? Dois ontem ali são... Aquele não dá para defender. Esquerdo. E a falta de tranquilidade. No segundo tempo ele chega na cara do gol, um passe até do Nenê, um bom passe pelo alto. E não... de quem? Nenê. Continue. A função dele, dar passe, assistência para os companheiros. E perde um gol por falta de tranquilidade, de frieza. Então é algo que ele precisa desenvolver. E vejo que o Vasco não pode ficar nessa nova realidade apegado a uma cartada só. Só tem o Pedro Raul ali. Precisa ter opções. Ele já quer outro para tirar o Pedro Raul. Não é. São dois já que ele tirou do time. Nenê e o Pedro Raul. Nenê e o Pedro Raul. Vai tirar os dois do time. Mas imagine o cenário. E aí pode acontecer. O Pedro Raul, começo de temporada, ainda deslanchando, daqui a pouco começa a fazer gol, não para mais. Mas pode acontecer o outro cenário, que é ele não conseguir superar isso, ficar perdendo muitos gols, e o Vasco tem criado, e aí ele vai ser cobrado, porque não vai ser um problema coletivo do técnico. O técnico está fazendo a bola chegar nele. E aí você olha para o banco, só tem garotos muito jovens. Aí, de fato, eu vejo que é uma posição não carente, porque tem jogadores para cumprir essa função, mas é necessário que o Vasco se atente a uma oportunidade no mercado para trazer um outro 9 e acirrar essa briga pela posição. Tem um desafio agora, aqui no F360. Eita. Hoje é 24 de fevereiro de 2023. Quantos gols o Pedro Raul vai fazer no Campeonato Brasileiro? Série A do Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer essa votação rapidamente aqui agora. São 38 jogos, vamos considerar que ele tem algum, que não seja grave, mas tem uma outra lesãozinha, uma dor, fica fora de um jogo ou outro, tem uma suspensão. Vamos dizer que ele vai disputar 30 jogos, é um número bom? De 38, jovem, está bem fisicamente. 30 jogos, pode ser? Vamos fechar aí? 30 jogos vai disputar o Pedro Raul. Quantos gols vai fazer? A metade do Cano. Quanto que o Cano vai fazer? Bota metade para o Pedro Raul. Tem o Luizito Soares também. Eu nem contei o Luizito. Quem vai começar isso aí? O Breiler? Bota quantos? 30 jogos o Pedro Raul, vamos... E quantos ele vai perder? Essa é a grande pergunta que a gente... Vamos supor que o Pedro Raul, no novo Vasco, certo? Vai disputar 30 jogos no Campeonato Brasileiro. Quantos gols ele vai fazer, Breiler? 7 gols. 7? Não, eu já baixei aqui, porque minha expectativa era maior. Tá, 7 gols em 30 jogos. André Donk. 14. Dobrou. Vê como você é pessimista? O Donk, assim, ele dobra a meta. Professor. No máximo 10. Fecha 10. Fui bem otimista, então, pelo padrão aí. Tá. 10 em 30, agora dá 3. Você vai ver otimismo ali, ó. Agora. Tá. Foi bem lembrado. No ano passado, em 34 jogos no Goiás, o Pedro Raul fez 19 gols no Campeonato Brasileiro. Bem. Tá bom? Foi muito bem. Gostou? Quer mudar? Não, vou te dar essa chance. Vou repetir repetir pra você. Em 34 jogos no Goiás, o Pedro Raul fez 19 gols no ano passado, tá? Quer mudar? Não. Você continua 30 jogos, 7 gols. Eu vou ficar com a amostragem recente e pelas chances perdidas. Ele precisa de muitas chances para fazer um gol. E em algum momento no Campeonato Brasileiro, com nível mais alto, o Vasco vai ter mais dificuldade de criar tanto como está criando agora. Mais alto que o ano passado? Então, mas
ano passado até agora, é o ponto fora da curva da carreira dele. O Pedro Raul precisa provar que aquilo ali não foi um jogador de uma temporada só. E aí precisa ter constância, frieza na frente do gol. Precisa... Teve no ano passado, fez 19. Não, ele foi bem, não nego isso. Mas, de fato, a carreira inteira dele não nos mostra essa regularidade que teve no Goiás. Muito bem. Você falou 7, você falou 14? 10. 10. Em 30 jogos, o Pedro Raul, você falou 14, vai fazer os mesmos 19 gols. Olha. Só que ele fez 19 em 34. Ele vai fazer 19 em 30. 19 gols. 19 gols. Guarda aí, hein? Guarda esse vídeo aí, hein? Esse Guarda é bom esse vídeo que a gente vai... depois, nós vamos esfregar na cara do Brele no final do ano. Que você Vamos fazer um vídeo pro Nenê também. Pro Nenê a gente faz semana que vem. Semana que vem. Vídeo de despedida? Agora a gente vai...